Bom dia a todos e a todas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente não somente nesse local de adoração que Ele preparou, nesse dia que Ele também preparou para o louvor e adoração do seu santo nome, mas para você que se encontra em casa, assistindo nesse momento, ou em momento futuro, eu quero desafiar você a parar o que está fazendo e a adorar esse Deus grandioso, esse Deus que o salmista lá no Salmo 47, no Salmo 47, entendeu e glorificou e adorou. Salmo 47. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos ler esse salmo. Vamos ler em voz junta. Salmo 47. Batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, e escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai a Deus. Só um minuto. Salmodiai a Deus e cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei e cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e Ele se exaltou gloriosamente. Possamos fazer, assim como o salmista, nessa manhã, fazer essa adoração que lhe é devida, com palmas, com hinos. Louvemos o nosso Deus. As palmas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória! glória e majestade estão diante dele, Força e formosura no seu santuário, glória e majestade, estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciemos, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Toda a igreja, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Amém, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Mais um hino. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare, somos livres. Eu sou livre, sou livre. Nada além do
e sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Irmãos, abra aí a palavra no Salmo 112. Aquele primeiro salmo foi só um salmo para que entendamos quão amável é esse Deus, quão grandioso é esse Deus e merece todo louvor e adoração. E é através do sangue do Filho de Jesus, seu Filho Jesus, que nos lava, nos purifica, e Ele deixa chegar até Ele as nossas orações, as nossas petições através do seu Filho amado Jesus. Salmo 112 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, que é o que está acontecendo agora. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribuí e dai aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. Aí o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Que possamos nesse momento fazer o nosso momento de contrição, lembrando que esse Deus é um Deus perdoador, é um Deus que lavou os nossos pecados na cruz do Calvário, através do seu Filho amado Jesus. E você tem o privilégio nesse momento de levar a sua adoração, a sua oração através do seu Filho amado Jesus. Então o que você possa fazer nesse momento, curva a sua cabeça, feche seus olhos. E você que se encontra em casa, possa também estar conosco, adorando a esse Deus, rendendo glória e acima de tudo, pedindo misericórdia por todos os nossos pecados. Adore esse Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, porque as tuas misericórdias duram para sempre, Pai, como bem frisou o salmista, Pai. Sabemos, Pai, que não temos nada de nós, Pai, para estarmos na tua casa nessa manhã, Pai. Sabemos que foi o teu doce Espírito Santo que nos moveu a esse lugar de adoração, Deus. E a você que está em sua casa nesse momento também, que possa entender que a sua casa é um lugar de adoração, assim como somos igreja do Senhor, em nós mesmos, não em templos feitos por homens, por mãos humanas, porque a adoração que lhe é devida vem do coração contrito, vem do coração quebrantado. E o Senhor compadece daquele que chega a Ele, mesmo com mãos vazias, sem nada para oferecer, mas oferecendo o seu coração como arrependimento, por tudo que tem feito, por tudo que não tem praticado, pelas omissões, que é um dos maiores dos nossos pecados no nosso meio, Pai. Tem compaixão de nós, Pai. Perdoa cada um aqui presente, Deus. E aqueles que ouvem através desse canal, através dessa bênção de evangelização, Deus. Que o Senhor possa estar atingindo o seu coração e a sua mente nessa manhã, Deus. Que eles possam entender, Pai, que mesmo não vindo às igrejas, Deus, mas somos igrejas, somos corpo de Cristo, somos membro, assim como Cristo é o cabeça, Deus, somos algo desse corpo, Deus, nem que seja um mínimo dedo mindinho, mas somos alguma coisa diante dessa grandeza maravilhosa, Pai. Não deixe, Deus, que nos esqueçamos disso, Pai, um só segundo, pois sabemos que estar na tua santa presença, Pai, é o melhor para nós, Deus. Assim como Paulo bem frisou, Deus, bom seria estarmos junto contigo nesse momento, Pai, mas não é chegada a hora. Portanto, faz em nós, Deus, a tua obra, Senhor. Possam ver, Senhor, a tua grandeza, a tua glória, Senhor,
através de nossa adoração, através das orações, através da tua santa palavra, Pai, que será ministrada nessa manhã, Deus, através desses louvores, Pai, que te é devido, Pai. Tem compaixão de nós, Deus. Tem compaixão da nossa família, Pai. Tem compaixão dessa futura geração, Pai, que virá, Senhor. Não sabemos, Pai, porque o mundo jaz do maligno, mas sabemos que temos a certeza que a vitória já é certa. Mas por sermos humanos, por sermos falhos, por sermos pecadores, não vemos, Pai, essa glória adiante, essa glória futura, Deus. Planta em nós, Deus. Planta em nós essa certeza, Deus, para que possamos seguir adiante, Pai, evangelizando, Pai, levando a nossa família, os nossos filhos, Deus, a te adorar mais e mais, Deus, porque somos pecadores, Pai, mas Tu tem tido compaixão de nós, Deus, e tem nos perdoado, Deus, e por isso estamos aqui, Pai, diante de Ti, somente para Te bendizer, somente para Te agradecer, Pai, porque somos ricos, Deus, somos ricos da Tua misericórdia, Deus, somos ricos mesmo em tanta dificuldade, em tanta adversidade, Deus, mas muitas vezes achamos que somos os mais miseráveis. Mas a Tua palavra nos garante que se somos satisfeitos, Deus, com tudo que temos, com tudo que somos, Deus, aí o Teu Filho amado estará no meio de nós, Deus. Por isso, Pai, tem compaixão de nós. Eu te peço mais uma vez, Deus, e recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso coração nessa manhã. E é em nome dEle, do Teu Filho amado Jesus, que já Te bendizemos e Te agradecemos. Amém, Deus. Amém. Queremos os Teus planos nas nossas vidas nessa noite, Jesus. Eu me abro Teu querer, eu me rendo em Tua voz, quero me submeter. Quero conhecer Teus planos, Os passos que dei dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por Tua voz? Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir. Minha mão para Ti, Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. sem Ti Nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por Tua voz? Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. amém. Adoremos o nosso Deus, simplesmente Te adorar.
vontade de te adorar. Feche seus olhos, olha o Senhor, através desse louvor. Ficar e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem se importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Declare: Santo, Santo, Tu és Santo, Deus. Santo, Santo, Tu és Santo. Santo, Santo, Tu és Santo. Santo, Santo, Tu és Santo, Deus. Santo, Santo, Tu és Santo. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Toda a igreja, os meus olhos São pra te olhar, o meu coração
coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Sem nos importarmos com notícias más, com notícias que vêm do mundo exterior, porque não somos desse mundo. Somos do mundo celestial. E aí o salmista aqui diz aí no Salmo 112 também: de todos o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua casa em juízo. E no verso 8 diz assim: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E o nosso adversário, irmãos, tem sido o mundo, tem sido as más notícias. Porque no tempo que o salmista escreveu esse salmo, os inimigos eram outros. Mas hoje temos tantos esses inimigos que o salmista aqui bem frisou no salmo, como esse mundo atualizado, esse mundo que muitas vezes querem atualizar a palavra de Deus. Mas o salmista bem entendeu que possamos nessa manhã repartirmos tudo que somos, tudo que temos, sermos generosos, não somente com a casa do Senhor, mas com aqueles que se encontram em vulnerabilidade, que se encontram em necessidade, e que possamos fazer de coração, porque muitos de nós, por mais pouco que tenhamos, mas temos a capacidade de dividir, nem que seja 1 para 2. Então que possamos nesse momento adorar o nosso Deus com os dízimos e as ofertas. E em seguida vamos louvar o nosso Deus. E a Gleicinha fará a oração de contrição. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura
está em Jesus Cristo. Oh Deus, obrigada. Louvamos o Teu nome por esse momento, pelo privilégio que temos de poder nos rendermos a Ti, de poder Te adorar, de poder, Deus, contribuir com esta casa e com esta obra. Obrigada por cada dízimo, cada oferta. Obrigada por cada vida ofertada no Teu altar nessa manhã. Obrigada, Jesus, por cada coração disposto a Te adorar neste lugar. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Que Tu continue falando conosco no decorrer deste culto. Recebe a nossa adoração, as nossas orações, que elas possam chegar a Ti realmente como um cheiro suave às Tuas narinas, como adoração real, adoração, Deus, viva, Pai amado aí. Muito obrigada por esse momento. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, plantando a Tua palavra, que foi cantada aqui agora e vai ser ministrada logo mais. Planta essa palavra no nosso coração. Nos ajude a crermos em Ti, nos ajude a confiarmos no Deus que nós servimos, no poder que há no Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da palavra, vamos cantar Grandioso És Tu. Pelo horário a gente avançou um pouco, mas creio que seja oportuno cantar antes da Sua santa palavra. Vemos nosso Deus. Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vivo esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por Seu amor. Declara então minha alma. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma, Então minha alma canta a Ti, Senhor. grandioso és Tu, Grandioso és Tu. Então minha
que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando tua santa paz contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Toda a igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, aleluia. Como Márcia falou na oração, quando a gente chega aqui tem uma direção, mas aí Deus nos direciona também para que a adoração que lhe é devida seja agradável. E assim possamos, através desses louvores, dessa adoração, quebrantar o nosso coração para que a sua palavra penetre, para que a sua palavra encha os nossos corações e que floresça. Não sabemos em que tempo ele irá colher, porque uns plantam, outros regam e outros colhem. Possamos nesse momento estar sedento dessa palavra. Eu passo a palavra para a Márcia. Que Deus a abençoe. Bom dia a todos, amém? Louvamos ao Senhor por essa manhã, o privilégio de estarmos aqui adorando o seu nome. Sempre lembro que realmente é um privilégio, viu, queridos? Alguns gostariam de estar e não podem, né? E nós temos essa alegria. Então, que a gente possa cada vez mais aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos para adorar o Senhor. Nós temos aqui 2 visitantes, né? É a prima da Camila, Ana, seja bem-vinda, e Emerson, seja bem-vindo, viu? Deus a abençoe. Nós temos aí também algumas pessoas online, quase uma congregação, né? Alguns distantes, porque não podem realmente estar conosco. Que o Senhor abençoe a vida de cada um essa manhã, tá certo? Amado, abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. E aí nós vamos ler do 19 ao 25. Hebreus, todos acharam? O título diz Privilégios de acesso dos crentes à presença de Deus, né? Aí, a maioria das Bíblias. Então,
Obrigada, Bênção. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor, nós entregamos a Ti mais uma vez a Tua palavra. Obrigada porque nós já cremos que ela é viva e é eficaz. Que essa manhã Tu nos fale aquilo que precisamos ouvir, nos oriente, nos exorte, nos corrija, nos anime. Tu sabes como fazer. Espírito Santo, traduz a cada coração que se encontra presente, aqueles também que estão online, na sua casa, no seu lar. Que a Tua palavra chegue, como chegou ali aos discípulos no caminho de Emaús, queimando o nosso coração e nos ajudando a nos parecermos mais contigo. É o que nós Te pedimos essa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, no domingo passado, nós até começamos, mas a gente falou só de um ponto, né? Entendemos aí também que Deus nos deu a direção para adorarmos mais com canção, que é uma das formas de adoração. E aí nós só falamos do primeiro ponto. O tema da mensagem é privilégios e deveres da vida cristã. Então, o primeiro ponto que nós falamos, e até já reforçamos isso, a carta aos Hebreus, ela está dividida da seguinte forma. Do capítulo 1 até o 10, ela é mais dogmática, doutrinária, vai falar de várias coisas, inclusive muito do Antigo Testamento, certo? Já do capítulo 10 em diante, ela é mais prática, certo? E aí é nesse contexto aqui que nós estamos, da parte prática, que é o capítulo 10. Versículo 19, o primeiro privilégio que nós temos é esse privilégio, o acesso irrestrito à presença de Deus, que foi o que compartilhamos no domingo. Ou seja, não precisamos ter medo. Ele até diz, entrem com ousadia, com coragem. Não precisamos ter medo de entrar na presença de Deus, de nos render a Ele. Nós hoje também não precisamos mais de ninguém interferindo. Ou seja, antigamente o sumo sacerdote, que era quem entrava no Santo dos Santos, para interceder pelo povo. Justamente nessa carta vai dizer, hoje nós temos que foi Jesus, o sumo sacerdote perfeito, cumpriu o que tinha que cumprir, e por causa dele, é tanto que aqui diz, pelo véu, isso é, na sua carne, nós podemos entrar na presença de Deus, certo? Então, lembremos sempre isso, né? Outra coisa que a gente precisa reforçar só ainda desse primeiro ponto, que a santidade de Deus não nos mantém do lado de fora. Nós podemos entrar, porque a penalidade que merecíamos foi carregada por Cristo na cruz, quando Ele padeceu por nós. Deus é santo, 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 como a gente sabe, mas a santidade dEle não nos mantém distante dEle, não nos mantém do lado de fora. Por causa de Jesus, nós temos acesso. Então, queremos só lembrar isso, né? Que o primeiro ponto que nós já tratamos no domingo, quem não pôde vir, quem não assistiu, assista, que a gente está só fazendo um resumo. Mas nós vamos tratar hoje do segundo ponto, que está no versículo 24. Além de privilégios de sermos cristãos, nós também temos alguns deveres. E um dos deveres, aqui no versículo 24 que ele vai falar, é de encorajarmos uns aos outros, certo? Versículo 24 ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. E é interessante aqui, se você voltar só ao versículo 23,
ele também tem uma exortação. Versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 23, ele trata do foco pessoal, ou seja, eu guardo, nós devemos guardar firme essa promessa. E agora no versículo 24 ele vai falar do coletivo, certo? Ou seja, da comunidade cristã, porque nós não andamos sozinhos, amados. Na vida cristã, nós precisamos uns dos outros, certo? Então, devemos cuidar de nós mesmos e também uns dos outros. Nas provas da vida cristã, longe de ficarmos desanimados, nós precisamos considerar, aqui ele diz, e estimular uns aos outros. E é interessante que ele usa aqui estimular também as boas obras, né? Porque quando nós estamos juntos, e aí a gente vai lembrando, nós temos que abençoar fulano, a gente precisa fazer isso, então nós acabamos estimulando uns aos outros nessa caminhada cristã. O apóstolo Paulo chama o mandamento de uns aos outros de débito contínuo. Acho esse versículo tremendo, amados. Abra aí sua Bíblia, Romanos 13:8. Romanos 13:8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então aqui é como se Paulo estivesse dizendo, se tem uma coisa que nós não vamos pagar nunca, né? Por isso que o autor aqui fala de débito contínuo, é o amor de um para com os outros. Nós sempre vamos estar em dívida. João Wesley disse acerca desse versículo a seguinte frase: a Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. Certo? Então, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, que Deus sempre planejou que nós estivéssemos juntos em comunidade. Viver como cristão não significa apenas quitar compromissos financeiros, legais e morais, para depois reclinar-se, desligando do gigantesco volume restante das tarefas ao nosso redor. Um cristão, ele permanece no serviço. Jamais dirá ao próximo, cumpri minha obrigação, estamos quites. Jamais tentará esquivar-se com ajudas que já prestou. Desse ou daquele, você pode dizer, me livrei. Mas nós sempre teremos dívida. Pois, com essa atitude, se nós agirmos assim, nós estaremos jogando fora o amor. Precisamos entender uma coisa, amados, nessa questão aqui do amor. Que o amor recíproco, ele age como uma testemunha da igreja. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha aí qual é a característica de um discípulo. Não é porque você vem, todo culto, não é porque cumpre todos os rituais. Principalmente lá fora, vão reconhecer que nós somos diferentes. A marca é essa, o amor que nós temos de um para com o outro. E aí Jesus também aqui diz, nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos. Quando vocês amarem, estiverem amando e expressando esse amor uns aos outros. Naquele tempo, os cristãos desfrutavam da simpatia dos não crentes, lá em Atos, por causa do relacionamento existente entre eles. E nisso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É o que diz Atos 2:47. Por isso, quando nós pensarmos na evangelização, não devemos esquecer que o amor de uns pelos outros, vivenciado na igreja, é uma das mais eficientes formas de apresentarmos Jesus ao mundo. Certo? É o amor. Então aqui, além de privilégio, é um dever nosso, amar uns aos outros. E é isso que o autor aqui da carta aos Hebreus está dizendo. Que nós precisamos, cada vez mais, nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, que possamos ter isso em mente. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber com o nosso relacionamento.
Igreja, queridos, e eu acho interessante que quando ele fala em Atos 2,47, que o povo caiu na simpatia e acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós tratamos de evangelismo, Deus não vai colocar bebês em incubadoras contaminadas. O que é isso? Deus não vai acrescentar, trazer pessoas para a igreja onde o negócio é feio, é enfermo, é doente. Louva ao Senhor pela nossa igreja, que o Senhor cubra com seu sangue, né? Que a gente permaneça assim. Porque, queridos, tem muitas igrejas que é muito complicada essa questão de o amor de um para com os outros. É muito difícil, né? É muita fofoca, é muito disse-me-disse, é muito mimimi, né? E Deus tem nos guardado. Nossa oração é que Deus continue nos guardando, nos protegendo com relação a isso. Porque isso se chama saúde espiritual. E quando as pessoas veem que nós nos damos bem, né? Que eu não saio daqui falando mal do Fábio, que eu não saio daqui falando mal da Solange, que a Solange não sai por aí me queimando e vice-versa, as pessoas olham, rapaz, aquela igreja é diferente, né? Então, Jesus disse, olhe, nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem amor de um para com os outros. E, voltando para Atos, quando isso acontece, amados, o Senhor vai atraindo pessoas. Vai atraindo pessoas para esse lugar que deve ser sadio. Vale ressaltar que, além de ser um privilégio, não esqueçamos que é uma dívida. Porque recebemos amor por meio do Pai. 1 João 4,11 diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, nós temos essa dívida, porque Deus nos amou. E nós devemos também amar uns aos outros. Essa é a segunda lição que tiramos desse texto. E a terceira lição, que também é um privilégio, é podermos nos congregar. Versículo 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Pelo que deu para entender aqui o contexto dessa carta, o grande problema dos destinatários é que, motivados pelas perseguições, né, uma das primeiras coisas que alguns fizeram foi deixar de congregar. E é isso que o versículo aqui está nos exortando. Não deixemos de congregar, certo? E ali ele estava dizendo que alguns se acostumaram com relação a isso. E é exatamente o que está acontecendo com muitos cristãos atualmente. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que tem acontecido é o desânimo e, em seguida, o abandono da congregação. Isso, queridos, é algo, pelo menos assim, todo líder deve se preocupar. E quero reforçar que a preocupação do líder deve ser exatamente com a vida da pessoa. Porque quando a pessoa deixa de se congregar, sem motivos válidos, isso já mostra que ela não está bem. Nenhum membro fora do corpo subsiste vivo, certo? Que isso fique claro. Nenhum membro. Se arrancar um dedinho, qualquer membro fora do corpo, o que acontece? Ele morre. Se for restaurado rapidamente, às vezes dá para usar até o mesmo membro, né? Os médicos fazem lá a cirurgia. Mas se o membro passar muito tempo fora do corpo, sem receber aquele sangue, o que acontece? Apodrece. Não é assim, fisicamente falando? Queridos, espiritualmente não é diferente. E aqui quando o autor diz, olha, não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Ele estava preocupado com isso, porque qualquer membro, qualquer um de nós, não tem bom, fora do corpo morre. Tá certo? Então, é uma necessidade urgente de perseverarmos em estar na casa do Senhor. Pois queremos lembrar que a luta, ela atinge todos os cristãos, tá certo? Ninguém sofre mais do que outro, ninguém, nessa situação agora, ninguém está com mais medo do que... Todo mundo está apreensivo com essa história do vírus. É fato, todos nós sabemos a seriedade, amados, né? Nunca negamos isso.
Mas o que nós temos tratado é que isso não nos afaste da casa do Senhor. Porque, como eu sempre lembro, nós não deixamos de resolver nossas coisas pessoal, né? Você tem o seu trabalho, precisa trabalhar, tem coisas. Então, ninguém parou para dizer, não, esses 2 anos eu estou trancado em casa, estou fazendo nada. Quase 2 anos, né? 1 ano, mas não vai completar os 2 anos, não, né? Vamos crer aí. 1 ano e pouquinho, né? Então, assim, por que só na igreja? Né? Às vezes você vai no banco, fila de banco, mercantil, todo canto nós estamos expostos. E a nossa questão é, não deixe, amados, não deixe de se congregar, não saia do corpo, não fique sozinho ou sozinha, porque você fica totalmente exposto. Ainda mais agora, e é interessante, nós vamos ver aqui como é que esse versículo vai encerrar. Né, que ele, já adiantando, ele vai dizer, ainda mais agora que o dia se aproxima, ou seja, quanto mais se aproxima da volta de Jesus, aí é que a gente precisa um do outro. Aí é que nós dependemos um do outro, precisamos um do outro para permanecermos firmes. Então, não esqueçam isso. A igreja é um corpo, um rebanho, uma família. Nós não podemos viver isolados. Não podemos ficar desigrejados. Pertencemos uns aos outros e devemos congregar-nos. Para servir uns aos outros, exortar uns aos outros e sermos bênção na vida uns dos outros. Essa palavra desigrejados está muito em alta, certo? E eu falo isso porque nesse período aí da pandemia, algumas pessoas, né, igrejas fecharam e tudo, principalmente Fortaleza. Muitas pessoas que eu acompanhava ficaram com dificuldade de se congregar, de voltar, né, para o corpo. É como se realmente, como eu disse, o membro, né, se isolou, morreu, agora está difícil de restaurar. Mas, queridos, toda oportunidade que eu tenho, e eles sabem disso, se já ouviu ou vão ouvir, né, eles sabem disso. Toda oportunidade que eu tenho de conversar com eles, eu digo a mesma coisa. Procure uma igreja e se congregue. Procure uma família, procure um lugar, procure um corpo. Nós precisamos. E outra coisa que Satanás, lógico, ele tentou Jesus com a palavra. E às vezes ele também vai nos tentar com a palavra. Tenta dizer que, quem nunca ouviu essa frase? Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Quem nunca ouviu essa frase, né? Eu sou o templo, eu não preciso de igreja. Amados, não compreendeu a Bíblia ainda, né? O corpo, ele só é corpo quando os membros estão conectados. Não é assim? A cabeça, pode dizer que é corpo, ela sozinha? Depende de todos os outros membros. Então, nós somos membros de um corpo. Nós só somos corpo quando nós estamos congregados. Não se iluda, não deixe que Satanás lhe engane, não se ensoberbeça achando que você é um corpo, porque você não é um corpo. Você é um membro. E o membro só é corpo quando está junto com o corpo. E o autor aqui vai alertar exatamente com relação a isso. E eu já disse para algumas pessoas. Eu disse, sabe o que me preocupa? Quando o membro não pode vir para a igreja, mas ele está triste. Tem situações e circunstâncias que a gente sabe que não pode, né? Não dá. Mas o problema é quando a pessoa está satisfeita e super tranquilo com essa situação. O que isso quer dizer, amados? É que o membro está morto espiritualmente. E eu já disse isso, né? Para alguns de quem eu cuidei muitos anos e que hoje eu vejo, né, nessa situação de achando, porque tem 20 anos de crente e diz, mas eu consigo agora levar minha vida sozinha. Eu disse, você pode ter 40, 50, 100 anos, é heresia. Precisamos de um corpo, você é só um membro. E se você está satisfeito em estar isolado, aí é que me preocupa mesmo, porque mostra que você não está bem. E o autor aqui vai nos exortar com relação a isso. John Wheeler, ele, tratando desse versículo, ele afirmou que o culto público é uma necessidade da vida cristã. E a comunhão entre os irmãos sempre foi considerado
um dos principais meios pelo qual se manifesta a graça de Deus. Gente, é diferente. É diferente da gente estar em casa, ler a nossa Bíblia sozinho, louvar, né? Tudo. De estar aqui é diferente. Né? Só sabe isso quem já experimentou, né? Lógico que a gente deve fazer o nosso devocional, não substitui uma coisa, não substitui a outra. O nosso culto público, ele depende muito do nosso culto no privado. Às vezes você não tem experiência com Deus, não faz seu devocional, não tem intimidade com Deus, chega aqui e acha tudo estranho, né? Por quê? Você não estava conectado. Se todos nós, ao chegarmos aqui, já temos a nossa experiência, chegamos aqui para adorar junto ao Senhor, é diferente. Uma coisa não substitui a outra, certo? Andam juntas. Mas não esqueça, essa questão de congregar é de suma importância. Não perseveramos sozinhos. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhum apoio à ideia de cristãos isolados. Leia Atos, quando a igreja foi formada. Como é que os irmãos viviam? Diz lá, no templo e de casa em casa. Né? Lógico que hoje a gente não pode estar nesse, né, de casa em casa. Mas era assim que eles viviam. Eles estavam ali na reunião, no geral, mas quando saía já era um indo para a casa do outro e se encontrando. Era assim a igreja de Atos. Eles tinham prazer de estarem juntos. Então, a comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, mas também é uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Não esqueçamos isso. Privilégios, viu? Tem igrejas, queridos, que eles não podem se congregar, né, por conta de perseguição e tanta coisa. Eles não podem se reunir. Ou então se reúnem escondido, se reúnem na tensão. Né? Quem já ouviu alguns testemunhos, pastor Ronaldo Lidório e tantos outros sabe como é. Ele disse que é lá adorando e o povo da diaconia não podia ficar assim, despreocupado assistindo o culto. Né? Era ligado direto. Porque qualquer coisa os cristãos tinham que se dispersar. Então, hoje tem muitas igrejas que se reúnem assim. E nós temos ainda, eu não sei até quando, a liberdade de adorarmos ao Senhor publicamente. Então, isso é um privilégio, nos congregarmos. Para encerrarmos, queremos lembrar que são privilégios que não devemos abrir mão. Esse acesso à presença de Deus. Que nós temos, você tem, aonde estiver. Está varrendo a casa, lavando roupa, lavando louça, dirigindo, onde estiver, você tem acesso a essa presença de Deus. Também é um privilégio que nós temos de nos encorajarmos uns aos outros, de ajudar o irmão, de dar uma palavra de ânimo, de chegar junto. E esse outro privilégio de poder nos congregar. Na NVI, esse último versículo 25 diz assim: não deixemos de reunirmos-nos como igreja. Ele ainda é muito mais claro, segundo o costume de alguns. E o último parte do versículo, como eu disse, queria ver com vocês, quando ele diz: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, que dia é esse, amados? Inclusive o dia aí está em maiúsculo na sua letra, né? É para estar em maiúsculo. O dia do Senhor, a volta de Jesus. Ele diz: se naquela época o autor estava falando e diz que o dia se aproximava, e hoje, gente, né? Está às portas, está voltando. Então, os conselhos que nós temos essa manhã, vamos usufruir da presença de Deus, vamos ser bênção na vida uns dos outros e não nos deixemos de congregar. Consciente de que Jesus está voltando e essa é a forma também de nos ajudarmos a permanecermos firmes. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar aí por algumas pessoas que se encontram enfermos, né? Quinta-feira teve pedido de oração por Marquinhos e Rayane e a gente não orou aqui, né? Porque depois oramos, já estão bem, graças a Deus. Eles estavam gripados e hoje, gente, já sabe, né? Gripe, a gente já fica preocupado, mas a família está bem para a glória de Deus. Mas vamos aqui
continuar orando pela nossa vida, orando pelos nossos irmãos, né? Não deixe, amados, de orar. É o Senhor quem nos guarda, né? Que o Senhor continue nos protegendo. Amém? Queremos lembrar aí, ontem foi o dia da família presbiteriana. Nos outros anos, né, nós fazíamos a festa, passávamos o dia juntos, né? Então, comendo, brincando, mas no momento não temos esse privilégio. E nós tínhamos e não sabíamos que era um privilégio, né? Com certeza, se a gente soubesse que aquele era o último ano que nós íamos nos reunir, teria sido muito mais intenso, né? Mas nós também não deixamos passar em branco. A gente trouxe um cartãozinho e um chocolate, né, para agradecer a Deus pela sua vida e lembrar que nós estamos juntos, tá certo? Então nós vamos orar e no final você pode pegar com a presidente ou a vice-presidente, né? Resolve aí. Sabrina ou Poliana, elas vão entregar o cartãozinho, tá bom? Pai, nós queremos te bendizer por essa manhã. Obrigada por esse privilégio de estarmos aqui. E realmente tem horas que nós queremos fazer tendas, ali como quando os discípulos te viram no Monte da Transfiguração. Mas temos outras responsabilidades e temos que descer do Monte da Transfiguração. E essa manhã nós queremos te agradecer por esse privilégio de sermos ministrados através do louvor, de ouvirmos a tua palavra, de sermos alertados, orientados. Pai, gera temor no nosso coração. Quero te pedir por cada um, irmão, irmã, também que não estão presentes aqui conosco essa manhã. Nossos irmãos dos sítios, Patrícia, Aita e outros que mesmo da cidade, mas não puderam estar aqui conosco. Abençoe. Quero te pedir pela mãe da Yasmin também, que sofreu um acidente, se encontra internada, que o Senhor restaure a vida dela. Que o Senhor traga cura completa. Senhor, tome os nossos irmãos que essa manhã se encontram aflitos, angustiados, com algum problema familiar. Queremos clamar pelo teu socorro, que tu intervenha de forma sobrenatural. Te agradeço, Senhor. Obrigada pelo privilégio de vivermos como família presbiteriana. Quero pedir a tua bênção sobre cada família. Estende a tua bênção sobre cada família aqui representada. Cada lar, cada sacerdote aqui representado. Abençoe, meu Senhor, os homens dessa igreja, que eles tenham autoridade, que eles tenham graça, que eles realmente direcionem as suas famílias de forma que te agrade. Abençoe cada esposa, que elas sejam submissas, honrem seus maridos, cumpram, Senhor, os seus deveres como esposa. Tome cada filho aqui, ministra da tua cura, saúde, livra de todo o mal. Senhor, muito obrigada, porque todos nós, ainda que não sejamos casados, mas temos família, viemos de uma família. Obrigada pelos nossos pais. Senhor, aqueles que ainda têm pais vivos, ministra cura, saúde, livre-os desse vírus, proteja e guarde de todo mal. É o que nós te pedimos essa manhã. Ser com cada família, que tu sejas o centro, o laço, a afirmar mais e mais. Muito obrigada, meu amado Senhor, por tudo. Conduz-nos em paz, em segurança. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. E que quinta-feira estejamos aqui mais uma vez reunidos para te adorar. Muito obrigada. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.